E aí galera, tudo bem? Vamos começar então agora a semana 2. Essa semana nós vamos discutir os primeiros conceitos fundamentais da perspectiva, de um ponto de vista mais prático e não tão matemático. Então a gente vai discutir o que é a perspectiva, quais são os elementos que formam principalmente esse conceito, e também ver alguns exemplos práticos. Então a gente está se referindo no livro How to Draw. Estamos nos referindo ao capítulo 2, que começa na página 21. E nela mesmo, o Scott já discute que a perspectiva, ela nada mais é do que uma aproximação do que a gente vê na realidade, né? O que a gente está transmitindo para o papel é uma visão muito mais próxima de uma câmera do que realmente a visão humana. Por quê? Porque na visão humana, normalmente, né, nós temos dois pontos de visão que complementam a visão tridimensional, né? Então, o que a gente está fazendo no papel, na verdade, é uma simplificação disso, porque você não tem duas imagens diferentes compondo a visão tridimensional, né? E eu digo normalmente porque tem gente como eu sou monocular, eu enxergo com um olho só. Então, eu já tenho essa visão mais próxima, vamos dizer assim, do que a gente vê no papel. Apesar de eu ter perdido a visão ao longo da minha vida, então eu não ter desenvolvido desde o começo essa visão bidimensional. Não, visão bidimensional, mas é uma visão bidimensional, mas eu tenho a noção da profundidade. É o que muitas vezes acontece de pessoas não terem tanto essa noção da profundidade. Por eu ter tido, acho, talvez essa calibragem ao longo dos anos também, tendo as duas, então o meu cérebro interpreta de uma forma diferente. Não sei dizer direito, porque é difícil, a gente não consegue comparar as duas coisas. Mas vamos pegar as pessoas normais, né, a média. Então, temos normalmente dois pontos de visão e de captura de imagem. E é a partir deles que a gente forma tudo que a gente vê. Então, voltando para o papel, a gente vai simplificar isso. E aí pegar algumas regrinhas para poder construir isso de uma forma eficiente, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, né, a visão tridimensional versus a tradução bidimensional para o papel. E aí tem algumas citações do How to Draw que eu acho interessantes a gente discutir nesse momento. Uma vez que as regras tiverem sido masterizadas, é possível quebrá-las intencionalmente. Isso é um ponto importantíssimo, porque a perspectiva, desde sempre, ela tem aquela visão de ser uma coisa muito matemática, uma coisa muito técnica. E realmente ela tem conceitos que são muito mais geométricos do que perceptivos e artísticos, propriamente dito, se a gente puder dizer assim. Mas ao mesmo tempo, ela também serve de lastro para o realismo, né? Tudo que a gente vê respeita as leis, entre aspas, da perspectiva, a convergência, a forma como fisicamente nós vemos raios de luz. Lógico, aplicando essa simplificação, fazem com que o mundo possa parecer real no papel. Então, entender esses conceitos por trás nos dará, né, uma ferramenta importantíssima se a gente quiser caminhar na direção do realismo ou se a gente quiser caminhar na direção de qualquer coisa que tenha volume. Se você quiser fazer um desenho extremamente bidimensional, só baseado em shapes, né, como alguns desenhos existem, são bem assim, até super exagerados e tal, é possível que você nunca use, né, o conhecimento de perspectiva. Mas eu tento seguir a máxima de que o life drawing é a base, né, da estilização. Porque, querendo ou não, tudo é meio abstraído de coisas que conhecemos, né? E abstrair da natureza é uma das principais fontes de inspiração de diversos segmentos artísticos. Então, acho que a gente entender o real para depois que a gente possa intencionalmente, como o próprio Scott fala,
fazer alterações é muito importante. E além disso, o objetivo é falar da perspectiva do projeto em si e não da perspectiva. Então a ideia é que a gente discuta design, que a gente discuta storytelling e não erros de perspectiva que estão saltando aos olhos, né? Uma convergência errada, ou uma coisa que está parecendo estar meio tombada, ou caindo, desequilibrada, etc., por um probleminha que poderia ter sido muito bem consertado no desenho de perspectiva. Então essa eu acho que a principal, né, o principal motivo da gente estar aqui discutindo isso, para que a gente tenha o lastro para fazer todas as possíveis alterações de uma forma realmente consciente, tá? E como a gente estava falando de ilusão, né, a gente tem os elementos, né, de perspectiva, nada mais são do que linhas no papel. Então a gente tem lá uma série de linhas que, se a gente organizar de uma forma de um shape só, né, principalmente, não precisa nem ser dessa forma bem certinha, né, bem com as horizontais e verticais reais, né, 100% perpendiculares, etc. Não precisa nem ser isso, né? Pode ser uma forma como um triângulo, por exemplo. Ele fica também um elemento bastante bidimensional. É um shape, é um plano. Mas, se a gente ordenar as linhas, e nesse caso aqui são 9 linhas, é isso? São 9 linhas. Se a gente ordenar essas 9 linhas de uma forma específica, a gente chega numa caixa. E a caixa, na verdade, nada mais é do que a organização, além dessas linhas, de 3 shapes, 3 planos bidimensionais que dão a impressão de tridimensionalidade. Só diferenciar esse plano aqui um pouco. Tá? E essas linhas por trás a gente completa com a nossa cabeça. A gente dá essa visão tridimensional, mesmo se elas não estiverem aparecendo, a gente coloca essas linhas na nossa própria cabeça, né? É a ilusão sendo gerada. Então a questão é essa, é entender quais são as regras, os direcionamentos, as questões que regem esse posicionamento das retas para que elas gerem essa ilusão no plano bidimensional da tridimensionalidade. Tá? Trouxe mais um exemplo aqui. Esse exemplo é de um vídeo chama Introduction to Perspective, do Marshall Vandroff. Eu citei várias vezes esse vídeo no blog, citei principalmente num post só sobre perspectiva, e eu acho bem interessante dar uma olhada. Vai estar também aqui nos comentários embaixo essa sugestão de uma leitura complementar do post de perspectiva. E também desse vídeo para assistir. Eu acho que é um vídeo muito interessante e que simplifica muito bem a perspectiva. É a introdução do curso dele e é muito, muito legal. E ele mostra, né, na verdade, que se eu tiver as linhas, é mais um exemplo daquilo que eu falei, se eu tiver as linhas, uma série de linhas formando ângulos entre si, organizados de certa forma no plano bidimensional, eu sugiro que existe um volume no espaço tridimensional, tá? Com profundidade. E a gente já começa a conseguir ver o elemento final. A gente às vezes não vai saber o que é, se é um
não tem as teclas aqui, então não sei dizer se é um piano direito, o que é, eu posso chutar algumas coisas, mas a gente sabe que é um elemento sólido, um elemento tridimensional. E por que isso acontece? Nós vamos começar desde o básico. Então, vamos agora virando para a página 22, a gente vai discutir um pouco os elementos que constituem a perspectiva e o que é que a gente está tentando no nosso sistema de perspectiva refletir, às vezes não de uma forma tão direta, mas implícita no que a gente está fazendo no papel. Tá? Às vezes a gente vai fazer de uma forma bem perceptiva e não tão baseada nisso aqui, mas querendo ou não, isso é a base de como a gente está vendo. Né? Então, o Scott começa descrevendo o chão, né, que vai ser um ponto importante do posicionamento do nosso da nossa câmera ou de nós mesmos, os observadores. Né? Então, onde estaremos posicionados? Então, o ground plane, que eles chamam, que é um nome bonito no final das contas, nada mais é do que o chão onde a gente está de pé ou sentado. E ele vai ser base de comparação para muitas das medidas que a gente vai tomar no futuro. Beleza? Então esse é o primeiro elemento, um elemento simples. Depois a gente vai ver que a única grande questão é que ele vai ser o ponto de medida. É isso que vocês têm que guardar. E aí a gente vai ver que tem decaimentos depois, tem várias outras coisas, mas é neles que a gente vai se basear. Tá? E aí, para o posicionamento da nossa figura. Nós vamos falar um pouco mais da figura mais para frente, né? Então, da figura, o que a figura faz no final das contas? A figura olha para alguma direção, né? Opa, não é esse o meu rascunho. Deixa eu arrastar para cá. A figura olha em uma direção. Nesse caso, eu quis deixar um pouco mais certinho. O que eu fiz? Eu centralizei a minha figura. Então, a gente vai ver isso na semana que vem. Eu utilizei uma regra que usa as diagonais desse meu desenho no chão, que nada mais é do que essa top view ou essa side view, que é a vista lateral e a vista superior em perspectiva. E aí eu achei o centro dela e posicionei a minha figura no centro dela. Tá? E para simplificar nesse primeiro momento, a gente vai estar olhando reto, 100% paralelo ao plano do chão, né? E perpendicular ao plano onde vai se formar a minha imagem, que a gente vai ver daqui a pouco. Então esse vai ser o meu line of sight, minha linha da visão, ou center of vision. Aqui vai ter um pouco de confusão, esse COV ele pode ser considerado como center, de centro da visão, ou cone da visão, que vai ser outro conceito que a gente vai mexer mais para frente. Agora vamos pensar em centro da visão. Esse vai ser a direção onde você está vendo, onde você está olhando. E esse vai ser um ponto que vai estar preso à tua cabeça. Para onde você estiver olhando, o centro da visão vai ser perpendicular ao plano da tua cabeça. Tá? E ele é mais ou menos uma estimativa no meio dos dois olhos. Né? E é da forma como a gente vai simplificar. Se você estiver olhando paralelo ao chão, a altura onde vai estar o seu olhar pode ser chamada de dois nomes. Ou linha do horizonte, ou level do seu olhar, altura do seu olhar. Que é o eye level ou horizon line. O horizon line a gente vai ver mais para frente, ela coincide principalmente em um local onde você tem a vista não interrompida, como o mar, por exemplo.
ela coincide com o horizonte mesmo, onde a terra ou o mar encontra com o céu. É o limite da nossa visão, muito também pela própria superfície do planeta mesmo, que a gente vai perdendo essa visão e aí as coisas vão tendo um ponto final, né? Que gera todo aquele questionamento da Terra ser plana ou não, gerava no passado, né? E perpendicular a minha linha da visão, eu vou ter um plano onde a minha imagem será formada. Nesse ponto é legal a gente discutir um pouco de um conceito que é levantado pelo Perspective Made Easy, se eu não me engano, que é de que o Picture Plane, inicialmente, eles pensavam na questão dos desenhos em vidro ou mesmo na tela, que é onde está sendo formada a tua imagem. Né? Mas é um conceito super abstrato e que vai ser necessário em muitos casos em que haja a necessidade de medir. O que a gente vai ter que entender bastante é a relação do nosso cone de visão, que a gente vai ver em breve, com o Picture Plane, que é onde a gente vai estar escolhendo o que vai aparecer na nossa imagem. O Picture Plane, ou plano da imagem, abreviado em alguns lugares como PP, ele também vai fazer parte desse sistema do nosso capacete ali. Então, eu olhar em diversas direções, o plano da imagem está acompanhando essa direção e formando uma nova imagem que engloba tudo que está perpendicular àquela minha linha da visão. Então, só recapitulando, até agora, a gente tem preso ao nosso capacete ali a direção do olhar e o plano da imagem. Eles vão seguir a direção que nós estamos olhando. Né? E o cone da visão nada mais é. Vocês podem ver que todos os elementos que estão aparecendo aqui na perspectiva, eles estão sendo colocados aqui na vista, na top view e na side view. Tá? O cone da visão é um conceito que é muito baseado no fato da gente não ter uma visão periférica muito grande. Se você olhar em volta, você vai perceber que o ponto que você está focando, ele tem mais nitidez. Mas as coisas que vão se distanciando desse local que você está focando, elas vão começando a perder foco e também elas se distorcem por causa da angulação realmente do nosso olho e como toda a física por trás do que a gente vê funciona. Então, isso vai funcionar também na perspectiva, principalmente com as regras as aproximações que a gente tem que fazer. Fora desse ângulo, as coisas vão começar a ficar com uma distorção muito maior. E aí que entra essa questão da gente usar um cone de visão que é próximo do olhar humano de 30 graus para cima, para cada lado, na verdade, né? Mas nesse caso aqui, eu coloquei nas medidas para cima e para baixo, mas eles formam essa circunferência de 60 graus no total. Esse ângulo aqui, né? Ele tem no total 60 graus. E vocês vão ver mais para frente que o Scott fala, até na página 23 aqui, ele fala que diferentes tipos de perspectiva, então aquela perspectiva de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e até a curvilínea, elas vão aceitar diferentes níveis dessa angulação para que não apareçam elementos muito distorcidos na tua imagem. No caso do 1 ponto de fuga, ele fala em 50 graus. Depois a gente vai discutir mais a questão dos pontos de fuga, etc.
Aí para 2 e 3 ele fala de 60 graus, que é a questão da visão humana. E aí para 5 pontos e a curvilínea, aí a coisa já tem uma distorção maior. Para quem gosta e acompanha os desenhos do Kim Jong-gi, sabe que ele tem aquele desenho que muitas vezes tem uma perspectiva até curvilínea e por vezes até meio... Cada coisa segue uma perspectiva diferente, mas que como eles aceitam muito mais distorção, porque já é um ambiente meio distorcido, ele aceita também algumas liberdades artísticas que ele pode fazer. Então é mais ou menos isso que o Scott diz aqui. Você tem uma variação um pouco maior daquilo que você está vendo. E ele usa como exemplo 90 graus versus 60 graus. Ele mostra qual seria a diferença do quanto que você está vendo de um, quanto que você está vendo do outro. Tá? Então, acho que vale a pena dar uma lida, né? Eu vou sugerir isso como exercício depois, para que a gente possa ler o capítulo, né? E questionar os pontos. E aí na página 24, ele faz uma apresentação mais formal, né, da relação entre os pontos de fuga e o plano da imagem. Mas isso a gente vai ver com mais calma depois. Eu trouxe alguns exemplos aqui da linha do horizonte, né? Então eu peguei essa imagem é uma foto tirada pelo André Lourenço, fundador do THU, postou recentemente para fazer inveja em todo mundo, que é um dos lugares que eles foram visitar para os eventos lá do Trojan Horse, que acontece agora no meio de setembro. E é importante pensar que no mar ou numa cena de praia, assim, a gente consegue realmente ver a linha do horizonte. Mas no nosso dia a dia, na cidade, em qualquer lugar que não seja mar normalmente, a não ser que seja uma planície muito grande, a gente não vai conseguir ver a linha do horizonte. A gente sempre vai ter algum elemento, seja uma montanha, ou seja os prédios, como na cidade, algum elemento obstruindo a nossa visão. Então, a gente sempre vai ter que entrar um pouco na zona da estimativa de onde é o horizonte real. A gente vai ter que tentar não se confundir com algumas dicas que a gente vai pegar do que seria talvez o horizonte, mas que não necessariamente pode ser. Então isso é importante a gente ter em mente, né? Também é importante lembrar que ela nem sempre é 100% horizontal e não precisa ser. Até construindo composições, você dá uma quebradinha nessa direção da sua linha do horizonte, pode dar um pouco mais de dinamicidade para a sua imagem. E aí vai ser um pouco do virar a câmera ou do virar a cabeça, e a gente vai perceber que isso vai mudar a nossa visão, né, de como a coisa funciona. E aí tá ali ela. Eu tive que dar uma viradinha na imagem, porque ela estava um pouco torta. Preferi deixar a Horizon Line horizontal para a gente usar como exemplo e girar um pouquinho a imagem, mas poderia ser o contrário também. Tá bom? E por que é tão importante, né, o ponto, a linha do horizonte? Porque todas as linhas que são paralelas no nosso mundo real, vou trazer mais uma parte de rascunho aqui pra gente. Todas as linhas que são paralelas, isto é, o que é uma linha paralela, para quem não sabe? São linhas que não vão se encontrar em nenhum ponto, nunca. Então elas vão seguir daqui para o infinito e daqui para o infinito, e elas nunca vão se encontrar. Essas são as linhas paralelas. E elas podem ser verticais, podem ser horizontais e podem ser inclinadas em qualquer direção. Nesse caso elas não eram paralelas com essa que eu acabei de fazer, mas essas aqui são paralelas. Então nesse caso elas nunca vão se encontrar em ponto nenhum.
Só que, no sistema de perspectiva, como nós temos um ponto fixo de olhar, as coisas que vão se distanciando, elas vão ter ângulos diferentes para chegar na nossa visão. E vão passar de uma forma diferente pelo nosso picture plane, pelo nosso plano de formação da imagem, aquela imagem que a gente está vendo. Então, isso vai gerar uma distorção que aquilo que está indo em profundidade vai ficar cada vez menor, até que vai se encontrar em um ponto na distância. Então, as linhas que são paralelas no mundo real, né? Então, a vista de cima desse trilho do trem seria alguma coisa desse gênero, e aí com todas as suas não pode segurar o shift e clicar. Às vezes ele faz por vontade própria. E assim por diante, né? Esse trilho do trem, na perspectiva, essas linhas que são paralelas no mundo real, elas vão se encontrar em um ponto. Um ponto que seria o nosso infinito, seria o nosso momento em que acaba o chão, entre aspas. E na nossa visão, esse ponto onde o chão vira e para de existir, entre aspas, é o ponto onde haverá essa convergência. Então, a linha do horizonte, ela é o ponto onde haverá a convergência dessas linhas que são paralelas na realidade. Beleza? Quando a gente vai ver 3 pontos de fuga, a gente ainda vai ter uma outra convergência, que existe um horizonte abstrato, fictício, onde não é fictício, ele é abstrato, né? Onde isso acontece, essa convergência, mas é muito mais difícil de entender do que aquilo que está no nosso plano normal e que vai convergir para o horizonte. Tá? E para não ficar um conceito muito abstrato, eu trouxe um exemplo mais concreto, né? Para não ficar também nessa coisa, só funciona para linhas do trem. Como é um dos exemplos mais usados. Linha do trem e postes que seguem a linha do trem. Provavelmente todo mundo já viu um exemplo assim de desenho de perspectiva, né? Então, eu peguei uma foto, essa foto é de um conhecido meu, tirado na Espanha, e ela demonstra bem essa questão dos pontos de fuga, né? Então, quais são as linhas paralelas aqui, se a gente for pensar tentando uma vista superior dessa imagem? Aqui teria um conjunto de linhas paralelas, aqui também teria um conjunto de linhas paralelas, essas daqui são paralelas entre si também, ou parecem pelo menos, isso são coisas que a gente tem que testar, né, na nossa questão. Essas linhas aqui também parecem paralelas, essas daqui. E tem algumas outras linhas em outra direção, que são prédios que estariam alinhados, ou pelo menos essa é a nossa hipótese. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e traçar essas linhas. E você percebe que essas linhas aqui de baixo, e consequentemente seria essa linha também, elas estão convergindo para um mesmo ponto, que vai estar na nossa linha do horizonte, como a gente tinha visto. E as outras que também forem paralelas a esse conjunto terão que convergir para o mesmo ponto. E aí, se a gente fizer o teste, a gente percebe que é verdade também.
Então, essa linha aqui e esse sistema, né, desse sólido aqui é paralelo a essas linhas aqui. Pelo menos o suficiente para que nesse nosso nível de precisão, elas sejam, converjam para o mesmo ponto. Mesma coisa aquela lá que a gente tinha assumido a hipótese que também eram paralelas. Tá? Já essas daqui do prédio aqui atrás, elas não são. Então esse prédio aqui não é necessariamente perpendicular a essas linhas. Então essas linhas aqui não são paralelas a essas linhas. Então elas convergem para um ponto diferente. E essas aqui, que são paralelas entre si, vão convergir para um outro ponto lá na linha do horizonte. Só que, se essas aqui não convergem para o mesmo ponto dessas aqui, o 90 graus dela, que são essas linhas, as perpendiculares, não vão convergir para o mesmo ponto que as perpendiculares desse conjunto. Então essas linhas elas estão também convergindo entre si, muito provavelmente, a não ser que tenha mudado muita coisa aqui nessa direção, o que eu acho difícil. Eu acho que essas linhas aqui são paralelas na realidade. Elas vão convergir para um ponto lá no meu horizonte que é diferente desse outro ponto aqui. Então isso é também para a gente já começar a questionar que em perspectiva de dois pontos, não existe só um conjunto de dois pontos. A gente está acostumado com aquela coisa, vou fazer perspectiva de dois pontos. Então você vai lá, coloca a sua linha do horizonte, aí você coloca lá o VP2 e o VP Vanishing Point, né, o ponto de fuga, VP1. E aí acabou. A maioria dos estudos acaba aí. Aí você faz vários caixas ou etc. convergindo só para esses dois pontos. Isso é legal quando a gente está testando a percepção, treinando no começo e tal. Mas no mundo real, isso não é verdade. Você tem inúmeros conjuntos. Na verdade, pode até infinitos conjuntos de dois pontos de fuga em uma cena razoavelmente simples em termos de conceito de dois pontos de fuga. Depois a gente vai ver, e a gente viu até na live da semana 1, que os dois pontos de fuga eles vão ter uma série de regras também conceituais por trás deles, se a gente quiser encontrar formalmente. Mas não vamos pensar tanto nisso agora. Só lembrar que existem praticamente infinitos sets de pontos de fuga que podem estar contidos na construção de uma mesma imagem. Tá bom? E aí normalmente, né? Se uma câmera fotográfica, na verdade, normalmente o centro da visão de uma câmera fotográfica é exatamente no meio da foto. Isso é como funciona o próprio sistema da câmera e da lente da câmera. E se nós estivermos olhando com a câmera paralelo ao chão, a linha do horizonte vai ter que bater exatamente no meio da imagem, que é onde está o meu centro da visão. Nesse caso aí, o fotógrafo ele puxou essa câmera um pouquinho para cima, porque ele queria que aparecesse um pouco mais do prédio, um pouco mais das árvores. Com isso,
o ponto do horizonte se descola um pouco do centro da visão e desce um pouco na imagem. E aí alguns desses pontos de fuga, eles vão começar a tender para um terceiro ponto de fuga, com bastante sutileza. Estou sendo bem exagerado aqui, mas elas vão começar a tender para um mesmo ponto de fuga, que vai ser o terceiro ponto de fuga. Depois a gente vai discutir isso, mas a princípio, um ponto de fuga, você só tem um desses sets de paralelas, né, do conjunto de paralelas de uma caixa que está indo em profundidade. No 2 pontos você tem 2 pontos, e nos 3 pontos você tem 3 direções de construção que estão indo em profundidade, com relação ao observador. Não tem nenhum lado, aresta ou plano, consequentemente as arestas formam planos, que é paralelo ao plano da imagem, e aí consequentemente não entra em profundidade e não segue as mesmas regras de perspectiva. A gente vai ver isso com calma na sequência. E um exercício interessante, depois eu vou listar todos os exercícios, vou discutir um pouco mais a fundo, né, a questão do que vocês, o que eu proponho que vocês façam durante a semana, mas é você encontrar pontos de fuga nas coisas ao seu redor. Por exemplo, se você mora na cidade, nos prédios ao redor da tua casa. Então, perceber mais ou menos onde se encontra a linha do horizonte e aí fazer esse exercício de puxar mentalmente as linhas e começar a perceber que isso é real. Vocês vão ver que parece muito bonito na teoria, mas funciona na realidade. E aí você vai começar a falar, pô, que legal, e começar a prestar atenção nisso aí, né? Então, ache lá a linha aproximada e depois posicione os prédios à sua volta, né? Se possível, pega um caderno, uma folha, uma prancheta, alguma coisa assim, e faz alguns sketches, né? Tenta, simplificando em caixas, como a gente estava fazendo, tenta bloquear as caixas daquilo que você está vendo. Então você já começar a entender o mundo real e tentar replicar isso na perspectiva da tua imagem, do teu desenho, no caso. Aqui eu tinha feito só para mostrar que existe um pouquinho de convergência. Essas linhas estão tendendo a se juntar em um mesmo ponto. Tá? Porque a câmera virou um pouquinho para cima. E como eu falei, quando a gente está com a nossa linha da visão paralela ao nosso chão, a linha do horizonte vai se encontrar com a linha da visão, a linha que a gente está olhando. E vai ser também a altura do nosso olhar. Essa altura do olhar ela vai ser sempre, mesmo se a nossa linha de visão estiver olhando para cima, a altura do nosso olhar aqui vai ser a linha do horizonte. Mas isso é mais fácil ainda de visualizar quando a gente está com o nosso olhar paralelo ao plano do nosso chão. Por quê? Porque à nossa volta a gente tem, como a gente já viu nos outros exemplos, a gente tem uma série de linhas que são paralelas entre si e, consequentemente, estão convergindo para um ponto de fuga na linha do horizonte. Se a gente está falando que a nossa linha de visão vai coincidir com a linha do horizonte, quer dizer que em algum momento ali onde a gente está olhando, as linhas vão parar de convergir. E essa vai ser o momento que vai encontrar com a linha do horizonte e, consequentemente, com a nossa altura do olhar. Então, nesse caso aqui, eu fiz a convergência das linhas. E aí depois eu encontrei a minha linha do horizonte estimada.
Estimada porque faltaram alguns dados aqui, né? Eu não tenho nenhuma linha muito clara para dizer que é exatamente nesse ponto, se é um pouco para baixo. E nesse ponto, os elementos em torno, em todas as paredes, elas vão seguir como se fosse uma linha reta. Se você pudesse, até tem um exercício que não dá para fazer em casa, né? Mas se você riscar a parede toda na altura do teu olhar, ela vai formar uma linha reta. Não importa se ela chegar no encontro entre as paredes ou seja o que for. Ela está numa altura que ela vai ser 100% reta. Se você acertar, lógico, que a gente muda muito o nosso olhar, né? Mas se for, teoricamente, né, conceitualmente, é o mesmo ponto. Então, esse é um exercício que você pode fazer, né? Para aí no teu quarto agora, ou seja onde for que você estiver assistindo esse vídeo, e começa a perceber a linha do teu olhar, é a linha de onde está. Isso vai ser importante também depois para a gente entender que a altura da linha do horizonte vai ser a mesma altura do seu olhar e do seu olho. Então, por exemplo, nesse momento eu estou sentado na cadeira. Então, nessa altura, meu olhar deve estar, sei lá, a 1,30 m do chão. E aí, tudo que estiver cruzando o meu olhar, estiver no plano do chão, vai estar a 1,30 m de altura. Esse conceito é poderosíssimo para a gente poder fazer medições e comparações no futuro. Então a gente vai reforçar essa tecla ainda muitas vezes. Mas é só para começar a ver a importância, e o Perspective Made Easy fala muito disso. Ele fala da importância que tem o eye level, a altura do olhar e a direção do olhar, e o conceito de ser realmente o observador que está ali para todo o nosso estudo de perspectiva. Tá? Então a ideia é essa, que você ache, né, o eye level, e você vai perceber que se uma janela estiver aberta e você tiver uma vista para o horizonte, principalmente para o mar, melhor ainda, o pessoal que é do Rio, que tiver vista para o mar, sei que também não é simples, né, que é uma cidade gigantesca, mas ou algum outro lugar e tal, você percebe que vai bater pela janela, vai bater com o horizonte. Então isso é um conceito muito interessante, você perceber essas coisas começam a funcionar, você vai começar a sentir isso, né? E aí faz isso de pé e sentado, para você ver como essa alteração da altura que você estava vai alterar a altura em que o seu eye level está cortando o ambiente. Tem um exercício que o próprio Perspective Made Easy sugere. Tenta imaginar que o seu quarto está inundado, cheio de água até a altura do seu olhar. E vai ser o que vai acontecer nas paredes ali. E aí tenta imaginar exatamente onde é que aquilo vai cortar, que tipo de elemento que ele pegaria, em que ponto que ele cortaria, e imaginando como é que isso funcionaria. E aí você vai começar a entender que tudo que está ali abaixo é menor do que a altura do seu olhar, então consequentemente estaria embaixo da água, e tudo que está acima daquela linha é maior do que 1,30 m e consequentemente estaria para fora da água, tá? Então isso é muito importante e poderoso também, né? E trouxe mais uma imagem para a gente analisar também. Puxei os pontos de fuga, e os pontos de fuga tendem a se encontrar no horizonte, né? Tracei também o meio da imagem, só para motivo de curiosidade. Agora mudou um pouco de figura. Não mudou não, é a mesma configuração. O outro também estava olhando um pouquinho para cima. A câmera está viradinha levemente para cima, provavelmente para pegar um pouco desse detalhe desse teto, que tem uma cor bacana, tem um detalhe bacana. Então a câmera deslocou um pouco para cima.
e aí, consequentemente, o horizon também vai deslocar um pouco para baixo no seu posicionamento no final. Isso considerando que as imagens não são cropadas, porque quando você cropa alguma imagem, muda completamente essa dinâmica. Essas imagens, como foram tiradas por um amigo meu, eu imagino que elas sejam o arquivo tirado direto da máquina. Tenho praticamente certeza disso. Então, não teria esse problema, né, da cropagem. Então é isso. Eu vou parar esse vídeo por aqui. A gente discutiu os principais elementos, né, constituintes da perspectiva. E aí agora no próximo vídeo eu vou entrar em 1, 2 e 3 pontos especificamente. Vamos falar como é que isso funciona na prática, né, e como é que a gente monta esse sistema, que é mais ou menos o que a gente vê a partir da página 24 aqui do livro. Tá? Então, vejam mais de uma vez se for necessário, anotem as dúvidas, levantem as dúvidas, vamos gerar essa discussão, leiam o capítulo também e tragam mais questões. Eu acho que é legal ir acompanhando e lendo. Lá no último vídeo eu vou estar sugerindo exercícios e um deles vai ser a leitura do capítulo. Então vá lendo o capítulo enquanto você está aqui vendo o vídeo, vendo o que eu estou falando, gera questionamento, traz dúvidas, traz questões. Eu não concordo, vamos discutir. Eu acho que esse é o ponto onde a gente vai ter bastante crescimento. Se a gente trouxer questões tanto do contexto do livro, quanto de outras coisas relacionadas à perspectiva. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo.